Oi para você que assiste o meu canal, eu sou a Isabela, sejam todos muito bem-vindos. E no vídeo de hoje a gente tem um relato de parto. Finalmente eu trouxe para vocês o meu relato de parto. Antes de começar o vídeo, eu já quero deixar aqui algumas explicações do porquê eu sumi. Primeiro, eu faço tudo aqui sozinha no canal, gravo, edito, posto vídeo no canal, enfim, tudo sou eu, então ficou meio difícil pra mim conseguir manter a rotina de vídeos aqui do canal com a chegada da Izzy. E, digamos assim, o puerpério não é um momento muito fácil, então eu não tava com muita disposição, tive alguns problemas pra amamentar, enfim, eu vou contar tudo bonitinho no relato de amamentação, mas hoje o foco é o relato de parto, que vocês estavam me pedindo muito. E já respondendo a pergunta, não, eu infelizmente não pude gravar o meu parto, primeiro porque eu tive a Izzy praticamente sozinha. Eu não pude ter acompanhante no hospital e eu acho que eu relatei isso pra vocês em um dos diários de gestação. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima, ou aqui, não sei, de um desses lados aqui ele vai estar linkado. Eu contei pra vocês que eu não teria acompanhante por causa da Covid-19, o hospital não estava aceitando acompanhante, então eu teria a Izzy sozinha e foi exatamente o que aconteceu. Mas, voltando do começo, eu vou só falar um pouquinho mais baixo, eu vou fazer o possível pra conseguir consertar o meu áudio na edição, porque a bebê tá aqui dormindo bonitinha. Mas eu tô conversando aqui com vocês, porque se eu não parasse pra conversar e contar pra vocês o que aconteceu, eu não conseguiria gravar esse relato de parto nunca. Tanto é que vocês estão vendo que eu tô até sem maquiagem, só passei um batonzinho pra não ficar com a cara de muito acabada, porque pós-gestação é assim. É verdade. Mas deixa eu parar de enrolar aqui e já pedir pra vocês se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. A gente tá tendo muito conteúdo de maternidade, eu tô louca pra trazer pra vocês várias ideias de vídeos maravilhosos. Enfim, deixa eu falar do tema do vídeo. Se você não me acompanha no Instagram, você não sabe que a Izzy nasceu no dia 11 de outubro de 2020. Errou! Mas pra poder contar o relato de parto do começo, eu preciso voltar pelo menos um dia. Bom, no dia 8, não, dia 7, ela nasceu dia 8, meu Deus, eu esqueci a data do aniversário da minha filha, acabei de falar que tô esquecendo. No dia 7, eu comecei a receber muitas... como é que eu posso dizer? Muita pressão, tanto da minha família, quanto dos meus amigos, quanto das pessoas do Instagram me cobrando. Meu Deus, essa menina não nasce nunca, não sei o que. Eu acho bom você ir no hospital, porque vai passar do tempo. Eu tava com 40 semanas e 5 dias. Eu sabia muito bem que eu poderia esperar até 41 semanas. Aqui na minha cidade se espera até 41 semanas para poder fazer o parto induzido ou o parto cesáreo. Mas eu sempre quis muito tentar o parto normal, então eu tentei manter o máximo de calma, fazer meus exercíciozinhos, caminhar, ficar tranquila. Só que nesse dia eu tive muitas mensagens negativas e isso me deixou meio assim atordoada, digamos. Eu fiquei, como é que eu posso dizer pra vocês? Eu fiquei bastante apreensiva de a Izzy passar do tempo, por causa dos relatos que as pessoas estavam me mandando, por causa de um relato específico, mas que eu prefiro não comentar o que foi. E eu fiquei com medo dela passar do tempo, dela ter algum problema, dela engolir mecônio, enfim. Porque tudo isso acarretaria em mais problemas futuros, né? Eu sentei com meu marido e falei com ele, olha, se ela não nascer até amanhã... Então, olha, gente, essa é a Izzy. Deixa eu terminar de contar, depois eu mostro direitinho a minha bebezinha. Eu sentei com meu marido e falei com ele, olha, se ela não nascer até amanhã, eu vou pro hospital dia 9, vou fazer a indução, porque eu tô com medo dela ter algum problema e eu não vou esperar mais. Só que voltando um pouquinho mais atrás, eu tinha conversado com algumas amigas e muitas das minhas amigas haviam me indicado fazer banho com folha de algodão. Fazer tipo um chá com folha de algodão e jogar na lombar pra poder ajudar na dilatação. Eu confesso pra vocês que eu fiquei meio assim, que esse negócio não funciona não, mas já tava ali na reta final mesmo, o que é que custava fazer, né? Consegui as folhas do chá de algodão, fiz o bendito banho lá, mas também só joguei nas costas, não fiz assento nem nada. Só joguei nas costas, deixei lá de boa, fui relaxar, dormi. Quando foi de madrugada, comecei a ter algumas cólicas.
Mas, tipo assim, eu não suspeitei que fosse entrar em trabalho de parto nem nada. Eu sempre achei que eu iria suspeitar logo de começo, porque eu ia no banheiro pra fazer xixi, ia fazer xixi, quando o xixi saía, pronto, começa uma cólicazinha. Eu fiquei aqui, não é trabalho de parto não, essa criança não está querendo nascer agora. Então, ficava de boa, fiquei relaxada. E isso foi até o quê? Até umas 5 e pouquinho da manhã, pouco antes de 6 horas. Aí quando foi dando 6 horas, a dor começou a apertar, né? Aí eu fiquei mais, isso aqui tá diferente, olha que o negócio tá começando a intimar. Sentava no vaso, levantava e a dor persistia. Então o que eu resolvi fazer? Fui pro chuveiro. Resolvi ir pro chuveiro porque eu sabia que se fosse trabalho de parto, o chuveiro ia desencadear o trabalho de parto, não ia ter nada que fizesse parar aquela dor. Mas, se não fosse, eu ia conseguir relaxar e dormir, porque eu tava morta de cansada. Eu não tinha conseguido dormir a noite direito, porque toda hora eu levantava pra fazer xixi e vinha essas cólicazinhas doloridas. Então, ela tá muito boazinha, eu não consigo me concentrar. Então eu tomei o bendito banho quente e fiquei lá de boinhas uns 40, 50 minutos. Eu lembro que nesse período de tempo a minha mãe me mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem. Eu não respondi de imediato porque eu pensei, não vou responder, não vou dizer nada, porque se eu disser ela vai ficar agoniada e vai aparecer aqui do nada. Daí eu não respondi, depois do banho voltei pra cama achando que aquela dor ia passar. Deitei na cama, não deu 2 minutos que eu sentei, veio uma cólica fortíssima, uma contração muito forte que eu levantei correndo pra ir no banheiro, porque eu só queria fazer força na hora que a cólica vinha. E eu não consegui chegar a tempo do banheiro, parece que o caminho do meu quarto pro banheiro era gigante e a minha casa não é assim tão grande, então o espaço era muito pequeno. E nesse percurso entre o meu quarto e o banheiro, eu senti uma contração tão forte que me deu ânsia de vômito. Daí eu já percebi que alguma coisa estava diferente, porque eu conheço meu corpo, eu sei quando eu tô sentindo muita dor. E quando eu sinto muita dor, eu tenho vontade de vomitar. Então veio a vontade de vomitar e eu corri pro banheiro, só deu tempo de chegar na privada e jogar pra fora. E nisso, desde que consegui chegar no banheiro e ter vomitado, eu aproveitei e fiquei lá no banheiro mesmo. As contrações já estavam um pouquinho mais intimadas, porém eu não consegui monitorar certinho pra saber se já tava no ritmo. Eu aproveitei e já respondi minha mãe. Falei que eu não tava bem, que eu tava sentindo muita dor e que tava diferente, que eu ia esperar até 9 horas pra poder ir no hospital. Nesse período aí de responder a minha mãe e ela chegar aqui em casa, foi tipo muito rápido, mas não era 9 horas ainda, eram as 8h30 mais ou menos. E quando ela chegou aqui em casa eu tive uma contração, um pouco antes dela chegar aqui em casa eu tive uma contração muito forte, que parecia que o meu quadril tava estalando, abrindo assim. E eu lembro de ficar me segurando no suporte do box, fazendo força, porque parecia que a dor era insuportável. E a cada contração que vinha, não demorava muito, eu já tinha vômito logo em seguida. Daí a minha mãe chegou aqui, era umas 8h30, ela foi no mercado, chamou meu pai, para meu pai poder me levar no hospital, porque eu não tenho transporte, já contei pra vocês que eu não tenho carro. E o meu pai levou a gente no hospital. Só sei que no meio do caminho veio uma contração, minha irmã, que a gente só deu tempo, a contração veio na hora certinha que o sinal fechou, a gente parou no sinal. Foi o tempo da contração, sei que eu chorei dentro do carro de tanta dor. Mas até então a dor era forte, eu tinha chorado, estava vomitando por causa da dor, mas era relativamente suportável, levando em consideração tipo, o que eu imaginava que era de dor de parto. E sinceramente foi um parto super rápido. Nesse processo de chegar no hospital, eu só deu tempo de fazer a ficha ali rapidinho, eu sentei na recepção, tive mais uma contração. E o rapaz lá fazendo minha ficha falou, já pode entrar. Aí meu esposo, vem, pode vir, que já tá na hora. E eu lá sentindo contração, pera, deixa essa contração passar. E eu entrei no corredor do hospital chorando, porque eu tava com muita dor. Cheguei lá na parte da enfermaria, antes da sala de parto, né, pra poder entregar a ficha, pra poder ser avaliada. Ninguém me atendia, eu fiquei logo agoniada, não tem ninguém aqui pra atender não. Eu sou muito tranquila, eu normalmente não reclamo muito das coisas. Aí eu peguei, a moça disse, não, minha filha, é aqui, ó, na sala de parto. Eu achei que era no lugar lá dos enfermeiros, mas não era. Tinham me indicado errado. Peguei, entrei na sala de parto, dei a ficha pra mulher, ela perguntou quantas semanas eu tava. Eu falei que eu tava de 40 semanas e 5 dias. Aí eu deitei lá na maca e ela fez um toque em mim.
né? Nesse toque eu tava com 2 centímetros de dilatação, ainda não era suficiente para ser internada. Só que logo depois que ela fez o toque eu tive contração e depois dessa contração me deu vômito. Então ela viu que eu tava tendo contração e tava vomitando logo em seguida. E ela perguntou se tava assim desde de manhã. Eu falei que desde manhã, quando começou a dor muito forte, eu comecei a vomitar. Daí eu corri pro banheiro e eu não aguentava ficar sentada ou deitada por muito tempo. Eu queria ficar em pé, queria ficar agachando. E ela resolveu me colocar em observação, me deu Buscopan na veia pra ver se as dores aliviavam, porque se fosse realmente trabalho de parto não ia aliviar de jeito nenhum. E se fosse simplesmente um trabalho de parto falso, se fosse só começo de dilatação, aquele Buscopan ia aliviar, né? Eu tomei o Buscopan ali na veia, porque eu já tinha ido um outro dia no hospital, eu tinha tomado diretamente no braço e eu fiquei tonta e tal, daí elas resolveram me dar diretamente na veia com soro. Eu fiquei em observação mais ou menos umas 2 horas, depois de 2 horas elas resolveram me fazer um outro toque pra saber se tinha evoluído, se não tinha evoluído. E pra minha surpresa e pra surpresa também das enfermeiras, eu tava com 4 para 5 centímetros de dilatação. E tipo, foi muito rápido, porque eu cheguei no hospital sem estar em trabalho de parto, mas com contração e dor. E depois de 2 horas, 1h30 mais ou menos, eu fiz mais um toque e já tava em trabalho de parto, então fui ali internada às pressas, porque elas viram que o trabalho de parto estava evoluindo muito rápido. E o que eu resolvi fazer? Pedi pra ir pro chuveiro, fui pro chuveiro. Depois do chuveiro, agachei um bocado ali perto da maca que eu tava. Vomitei bastante, eu vomitei tanto ao ponto de não ter mais nada no estômago, só vomitar bile. Mas depois elas acabaram até me dizendo que o fato de eu ter vomitado muito foi o que acabou ajudando no meu trabalho de parto pra dilatação. E realmente é verdade, porque como a gente faz a força pra poder vomitar, eu acabava fazendo força e dilatava mais e adiantava o trabalho de parto. Depois fui pra bola, tenho até foto disso. Fui pra bola, fiquei ali horas, tentei almoçar e não consegui. Lembro que naquele dia a única coisa que eu consegui comer antes de ter a Izzy foi um mousse de maracujá, que foi a sobremesa do hospital. Eu comi aquele mousse de maracujá, mas ainda assim não demorou muito, botei tudo pra fora. Quando deu assim mais ou menos 1h da tarde, eu já tava com 7 para 8 de dilatação. Não, com 8 para 9, já tava com 8 para 9 de dilatação. E tinha uma outra moça também lá junto comigo, tendo neném. Ela tava sozinha e ela, tipo, não tava se ajudando no trabalho de parto. E eu vi todo o trabalho de parto dela me deixou muito traumatizada, digamos assim. Porque eu vi que a enfermeira teve que subir em cima dela, teve que fazer muita força pro bebê nascer, teve que fazer o corte no períneo, e tudo isso acabou mexendo muito com o meu psicológico. Ter tido parto do SUS não foi assim tão ruim, mas eu confesso pra vocês que ter visto o trabalho de parto da outra moça me deixou bastante traumatizada, aquilo mexeu bastante comigo. E eu dizia na minha cabeça, isso não vai acontecer comigo, eu não vou deixar isso acontecer, eu vou conseguir ter meu trabalho de parto sem precisar fazer essas coisas. Então, enquanto a outra moça tava lá tendo neném, eu tava aqui fazendo meus exercícios, clamando a Deus pra não precisar fazer nada daquilo, ter nenhuma daquelas manobras. Eu não fiz o meu plano de parto. Primeiro porque eu fiquei com medo de acabar sendo, como é que eu posso dizer? Deles acabarem sendo mais carrascos, judiando mais de mim. Porque eu já vi muitos relatos de mãezinhas que fizeram plano de parto e chegou lá, o hospital acabou fazendo tudo completamente diferente, ficou zombando, mas você não queria assim, enfim. Eu acabei não fazendo, mas eu tinha muita consciência, eu tava indo durante todo o meu trabalho de parto muito consciente, tanto que eu lembro muito de todas as fases. E ter estado consciente, ter me preparado muito para aquele dia foi o que me ajudou bastante. Então fica a dica, amiga, já se prepara pro seu parto, trabalha seu psicológico, porque isso é muito importante. Talvez não seja assim tão fácil pra você como foi pra mim, porque eu acredito que meu trabalho de parto não foi assim tão difícil. Mesmo tendo sentido muita dor, quando chega na hora do expulsivo, é muito, muito, muito dolorido. A gente sente queimar literalmente, a gente vai pra partolândia, como muitas pessoas falam. Mas em todo esse processo, mesmo estando na partolândia, eu ainda estava consciente. Né? Que todo mundo fala, quando você tá na partolândia, você não fica consciente, mas eu consegui ficar consciente. Voltando um pouquinho mais atrás, logo depois que o neném daquela moça nasceu, a enfermeira, parecia ser enfermeira-chefe, já fica a ressalva que eu peguei uma equipe de enfermeiras muito boas, né? Em nenhum momento elas judiaram de mim, nem nada.
mas me deixaram bem tranquila. Só queria muito ter acompanhante, mas infelizmente não pude ter. A enfermeira-chefe veio e fez mais um toque em mim pra saber se já tinha evoluído. No total, se eu não me engano, foram 4 toques. O primeiro quando eu cheguei, o segundo quando eu já tava pra poder fazer a internação, com 4 para 5, depois de 8 para 9, e quando fizeram o último eu já tava com 10 de dilatação. E eu lembro de sentir a mão dela literalmente dentro de mim, eu lembro dela mexer dentro de mim. E tipo, eu já tava, meu Deus, eu já tô tão dilatada assim, porque ela mexeu muito em mim, eu senti muito aquilo. Daí ela falou assim, fulana, eu não lembro o nome da outra enfermeira, corre que essa daqui também já vai ter neném. Daí ela me passou pra uma outra maca, a maca de ter o bebê mesmo, e que fica assim com os pés pra cima. Eu lembro que eu queria tentar outras posições, mas eu tava assim já com dor pro trabalho de parto que eu nem liguei, né? Nessa fase eu já não tava mais ligando, eu só queria mesmo que a Is nascesse. E eu deitei lá naquela mesa e fiquei toda aberta. Cara, eu achava que eu ia ficar com muita vergonha de, tipo, se entrasse alguém, eu ia estar lá toda aberta. Mas eu não fiquei com vergonha. E é muito verdade isso. A gente não liga pra quem entra, pra quem sai da sala. A gente só quer que a criança nasça. E tá ali de pernas abertas é o mínimo do mínimo. Confesso que eu também tinha muito medo de fazer cocô na hora do parto, mas eu não fiz cocô em hora nenhuma. Depois ela me explicou também que com certeza eu não fiz número 2, porque eu já tinha vomitado muito, então meu estômago não tinha nada, né? Até a Billy tinha ido embora do parto, então não tinha o que colocar pra fora. E elas começaram a falar, faz força de cocô, faz força de cocô. Eu fazia a bendita da força de cocô e nada dessa criança querer sair. Quando a dor vinha, eu segurava nos ferrinhos da cama e fazia muita força. Tanto é que depois isso aqui meu ficou bastante dolorido. E eu fazia força e nada de nascer. Daí elas resolveram colocar o soro em mim, o soro com ocitocina. Eu tava super tranquila, super de boa, mas não demorou 1 minuto que aquele soro entrou na minha veia. E parece que eu saí da casinha, eu virei uma outra Isabela, eu fiquei perdida, literalmente. E eu fiquei agoniada, eu não aguento mais, não sei o quê. E eu bati as pernas, eu fiquei agoniada. E eu, tipo, não parecia ser a mesma pessoa do começo do trabalho de parto. Daí eu pedi pra ela tirar aquele soro, porque eu percebi que aquele soro era o que tava me fazendo ficar muito avexada. Eu disse a palavra nordestina. Eu fiquei muito avexada, muito agoniada. E eu pedi pra ela tirar, fui respeitada, elas tiraram o soro. E sinceramente, uma coisa que eu posso dizer muito pra vocês é que não se reprimam. Se você sentir que precisa gritar, grite, porque você precisa extravasar aquela dor de alguma forma. E na minha forma eu gritei muito, tipo, eu achava que eu não gritaria, que eu me controlaria, mas eu fiquei uma outra pessoa no final do meu trabalho de parto, pouco antes da Is nascer. Eu lembro que eu ouvi uma das enfermeiras, eram 2 enfermeiras no meu trabalho de parto me ajudando, tinha uma outra que era amiga da minha mãe e ela foi lá só pra estar comigo, porque ela não era do trabalho de parto, da sala de parto, ela era do bloco cirúrgico, mas ela ficou ali comigo pra poder me ajudar. Né? A filha dela viu no meu Instagram que eu tava internada e pediu pra ela ir lá ficar comigo. Achei isso muito legal. Inclusive, se você assistir meu relato de parto aqui, muito obrigada, Gal e Andressa. Vocês foram muito essenciais pra mim. O que eu não pude ter de ajuda do meu esposo ou de algum outro acompanhante, da minha mãe. E Gal passou essa ajuda pra mim, ela me deu muita força e foi muito importante pra mim, de verdade. Eu acho muito injusto não poder ter acompanhante, porque é um momento muito único, é um momento que a mulher precisa de apoio. Então, assim, se eu não tivesse tido aquele apoio de dizer assim, não, você vai conseguir, eu não teria conseguido. E quando eu já tava ali literalmente na partolândia, com a cabeça da Isis encaixada, porque eu sentia muito a queimação, né, da criança já encaixada pra nascer. Ela dizia, olha, já tá saindo, já dá pra ver o cabelo, ela bem cabeludinha. Eu pedia pra fazer cesárea, porque a dor já tava muito grande. E durante todo o trabalho de parto, os únicos momentos que eu senti muita dor foi aquela dor que eu senti em casa, que tipo, parecia que meu quadril tava abrindo. E foi no hospital, no finalzinho já do trabalho de parto, já no expulsivo. Eu pedia cesárea, eu gritava, eu falava, meu Deus, eu não aguento mais, essa criança parece que não vai nascer. Eu lembro que eu falava exatamente assim. E eu gritei tanto também, que tipo, chamando, vem Izzy, vem filha, que a minha garganta ficou muito dolorida. Depois eu fiquei com medo, meu Deus, será que eu tô com corona e não sei? Mas não, foi porque eu fiz muita força.
e gritei bastante. E exatamente às 15 horas e 34 minutos, o nosso pacotinho aqui nasceu. Nossa menininha chegou. E ela ficou nos meus braços por bastante tempo. Eu não consegui amamentar logo depois que ela nasceu, porque eu tava com aqueles roupão do hospital e ali era bem fechado, eu amarrava nas costas. Então eu não conseguia abrir pra poder amamentar ela. E voltando um pouquinho mais atrás, eu lembro que uma das enfermeiras falou bem assim, ela não tem passagem. A gente vai precisar fazer um piquezinho nela. Eu ouvi isso e fiquei assim, não, ela não vai me cortar, eu não quero que faça episiotomia, porque nem toda mulher precisa de episiotomia, caso você não saiba. E, sinceramente, eu preferia que ela me rasgasse a fazer uma episiotomia, que muitas das vezes acaba se tornando uma laceração de 2º ou 3º grau. Eu preferi não ter aquela episiotomia, e na hora que eu vi aquilo, parece que me deu uma força que eu não sei de onde que saiu. E eu fiz mais uma força e saiu a cabeça da Izzy, fiz mais uma e saiu o corpo. Né? E às 13h34, às 15h34, ela nasceu. A Izzy me rasgou sim, eu tive laceração, mas foi bem pouco. A minha laceração foi muito mais interna, tanto é que os meus pontos foram bastante internos. E tipo, logo depois do trabalho de parto já tava a Isabela já tava normal, já tava acordada. Depois de pegar ela, dar as boas-vindas, cantar pra ela a música Renascimento. Acho que é Renascimento, não sei. É da Isadora Canto, eu cantei essa música pra ela, bem baixinho, né, porque eu tava ali com um monte de mulher me olhando. Cantei pra ela, dando as boas-vindas pra ela. Não chorei, em momento algum eu não chorei, mas quando colocaram ela em cima de mim, eu tive a consciência de que eu realmente estava grávida. Porque mesmo tendo passado toda a gestação, fiz todas as ultrassons, vi ela, ouvi o coração dela em todas as consultas, fiz todas as consultas de pré-natal. Meio que na minha cabeça eu não caía na real de que eu realmente estava me tornando mãe. E eu literalmente me tornei mãe depois que colocaram ela em cima de mim. E mesmo não tendo chorado, eu só conseguia ficar feliz. E eu olhava pra ela e eu via aquele rostinho bonitinho, o cabelinho assim cacheadinho na testa, assim, ela é cacheadinha. E eu vi que ela tinha um queixinho furado, como o pai dela, o meu esposo tem um queixo furado, assim, olha o queixo do papai. E até hoje ela tem o queixo furado, não mudou. Mas eu lembro que foi muito emocionante e lembrar disso agora, depois de um mês, hoje a Izzy tá com um mês, mexe comigo de uma certa forma, porque eu achei que eu não fosse conseguir, muita gente pensou que eu não fosse conseguir, que eu tava simplesmente fazendo birra, digamos assim, pra querer ter normal. Mas eu queria muito ter normal pela recuperação, né, e não foi fácil a minha recuperação mesmo sendo um parto normal, tanto por causa da laceração, não podia sentar direito, os primeiros dias é bem puxado, a amamentação não foi fácil, mas foi a melhor escolha que eu fiz. Eu teria 10 partos normais, mas não, eu conseguiria ter um parto cesáreo. Então, se você teve um parto cesáreo, se você pretende ter um parto cesáreo, meus parabéns, você é muito corajosa, eu não tenho a sua coragem. Bom, e depois de a Izzy ter nascido, de terem levado ela pra fazer todos os procedimentos, de eu ter ficado ali mais ou menos uns 20 minutos com a enfermeira me costurando, nós fomos pra sala do pós-parto. O meu marido pôde entrar na sala do pós-parto e pra mim foi maravilhoso, porque eu queria muito que ele estivesse no meu trabalho de parto, mas infelizmente ele não esteve. Ele pegou a Izzy no colo, deu as boas-vindas pra ela, eu consegui amamentar ela logo no comecinho ali, e foi muito bonitinho ver aquela carinha, aquele olhão assim, olhando pra gente. Eu fiquei super feliz. O meu parto foi pelo SUS e eu não me arrependo, foi um parto muito bonito, foi muito respeitável. Elas fiz todos os exercícios que eu podia fazer pra dilatar, pra me ajudar a dilatar. As enfermeiras foram maravilhosas, muito obrigada, de verdade. Eu não lembro o nome das enfermeiras, mas em todo o trabalho de parto eu tive muita consciência de que quem comandava o meu trabalho de parto era eu. E eu lembro que até mesmo antes de eu engravidar eu tinha assistido um vídeo da Franciele Nogueira. Ela dizia que tinha tido um parto de 5 horas e eu pensava assim, quando eu engravidar e tiver um bebê, eu vou mentalizar que eu também quero ter um parto de 5 horas. E foi dito e certo, eu passei toda a minha gestação mentalizando isso. Então, isso eu acredito que me ajudou a ter um parto normal, tipo, o poder da mente. Eu mentalizei muito, eu vou ter o parto a 5 horas, em 5 horas eu vou conseguir ter o neném, e foi exatamente isso. Eu fui internada às 10 horas, 10 e pouquinho mais ou menos, eu não lembro a hora exata, mas às 15h34 a Izzy nasceu, então realmente foi um trabalho de parto de 5 horas e meia no máximo.
Migas, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tentei contar com o máximo de detalhes. Eu já tinha contado lá no Instagram num post sobre o meu relato de trabalho de parto, mas eu resolvi trazer aqui pro canal porque eu acho que é super válido contar pra vocês, né? Já que eu contei toda a minha gestação em vídeo, nada melhor do que contar o finalzinho dela também. A gente vai ter muito vídeo por aqui, como eu já falei. Esse aqui é o meu pacotinho, olha. Ela tá de fraldinha e de body. Olha como ela é bonitinha. Ela é a cara da mamãe. Tchau.